Quando você assiste um filme histórico, muito detalhado, preciso assim, você acha que aquele filme é um retrato daquele momento histórico? Ele é uma janela para aquele passado? Por exemplo, o filme 1917. Cheio de detalhes sobre a guerra. Cheio de detalhes sobre a Primeira Guerra Mundial. Você acha que ele é um retrato preciso do passado? Sim, é um retrato preciso do passado. É um retrato preciso do passado de quando o filme foi feito. Mostra precisamente como as pessoas da época em que o filme foi feito pensavam sobre 1917. Ou, no mínimo, mostra o que as pessoas que fizeram o filme na época em que o filme foi feito queriam mostrar sobre 1917. Qualquer obra que fale sobre o passado, ela acaba mostrando também o que as pessoas da época em que a obra foi feita pensavam, ou pelo menos o que as pessoas da época em que a obra foi feita queriam mostrar. Portanto, mudando de 1917 para o Brasil Colônia, quando a gente olha um quadro sobre o Brasil Colônia, nós estamos olhando também um quadro sobre o que as pessoas da época que fizeram o quadro pensavam. Por exemplo, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, teve governadores gerais no Brasil desde 1549. E normalmente, quando se fala dos governadores gerais, se falam dos três primeiros: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E faz todo sentido falarem sobre Tomé de Souza e Mendes Sá, pois ambos foram governadores que conseguiram fazer o que o rei de Portugal queriam. Conseguiram ajudar na colonização do Brasil, no povoamento do território por portugueses. Garantiram que aquele território continuasse pertencendo a Portugal. Falar sobre Tomé de Souza e Mendes Sá faz todo sentido. Mas por que alguém falaria sobre Duarte da Costa, um inútil, um dos piores governadores gerais que nós tivemos, que não fez nada? O seu governo foi tão ruim que ele veio para o Brasil como governador geral para tentar impedir que os franceses invadissem o Brasil Colônia. E durante o governo dele, os franceses invadiram a região do Rio de Janeiro. Só que vale lembrar também que foi durante o governo de Duarte da Costa que a cidade de São Paulo foi fundada. E nós vivemos em um país em que São Paulo é uma potência econômica, em que São Paulo é uma potência cultural, e São Paulo ajuda a forçar a barra para escrever a história do Brasil e deixar claro na história do Brasil como São Paulo foi importante. Olhe, por exemplo, essa pintura, A Fundação de São Paulo, de Oscar Pereira da Silva, que tenta associar a fundação de São Paulo com outro quadro clássico sobre a fundação do Brasil. Chamo Meirelles. A Primeira Missa no Brasil, de Vítor Meirelles. O quadro de Meirelles do século XIX tenta falar sobre a fundação do Brasil com uma união entre europeus brancos e indígenas amalgamados pela Igreja Católica, amalgamados pelo catolicismo, com religiosos no centro, rezando, e indígenas em volta, passivos, aceitando aquilo. Exatamente o que Oscar Pereira da Silva tentou fazer no século seguinte ao falar de São Paulo. Uma união de homens brancos com indígenas, com a religião católica amalgamando tudo. E no quadro temos os religiosos no centro e os indígenas em volta, aceitando passivamente tudo aquilo que estava acontecendo. São quadros precisos sobre a primeira missa em 1500 ou sobre a missa de fundação de São Paulo em 1554? Não, não são. Mas são quadros precisos do que no século XIX queriam falar sobre a fundação do Brasil e sobre, no início do século XX, o que os paulistas queriam falar sobre a fundação de São Paulo e como isso estava ligado à fundação do Brasil. Um Brasil e uma São Paulo
fundadas com a união das raças sob a égide da Igreja Católica. Tem uma outra pintura feita sobre a fundação de São Paulo, alguns anos depois, de Antônio Parreiras, que eu acho um pouco mais interessante. Nela ainda está presente essa ideia da fundação do Brasil ligada à fundação de São Paulo, que é uma união das raças branca e indígena com a cola da Igreja Católica. Legal. Só que aqui, ao invés de termos índios passivos, nós temos um indígena de braços cruzados, não demonstrando aceitar tão passivamente assim a religião que estava lhe sendo imposta, mas ainda assim deixar clara a ideia de que a religião católica é a correta, já que Manuel de Paiva, o religioso que rezou a missa de fundação de São Paulo, está não só destacado como meio iluminado, se bem que essa é minha interpretação da imagem. Outros estudiosos, como Michele Monteiro, que fez um mestrado muito interessante sobre o assunto, ressalta que por mais que os índios não estejam passivos aceitando aquela religião, eles estão lá ao fundo, tendo de transpor uma elevação, tendo que transpor um obstáculo para se aproximar da religião católica, mas que eles naturalmente são atraídos para a religião. E ainda acrescenta que as personagens que aparecem em destaque na pintura talvez sejam os míticos fundadores de São Paulo, João Ramalho e o índio Tibiriçá, numa ideia de que a união das raças aqui era a união dos melhores, que vão formar São Paulo e, portanto, que vão formar o Brasil. São pinturas completamente ligadas à ideia nacionalista de formação do Brasil do século XIX e do início do século XX. E essas duas pinturas que eu destaquei são pinturas que querem colocar em São Paulo, já que no início do século XX São Paulo estava se tornando uma potência econômica no país e queria, portanto, se afirmar uma potência para o país, são pinturas que querem afirmar que São Paulo foi importante para a formação do Brasil. Quando você pensar que a união de indígenas com brancos europeus foi algo pacífico graças à ajuda da Igreja Católica, ou quando a ideia de que São Paulo foi essencial para a formação do Brasil, quando essa ideia estiver queimando na sua mente, lembre-se que essa ideia, assim como as imagens que você viu quando se falava sobre isso, foram historicamente construídas. E que essa forma de ver o passado pode mudar.